Fala, fiel, deixa eu te contar. Quando a gente achou que o Corinthians tinha reencontrado um mínimo de ritmo depois daquela vitória no Clássico, vem o jogo em Belo Horizonte e joga um balde de água gelada na cabeça de todo mundo. A sensação é aquela de déjà vu, como se a gente já soubesse o que estava esperando o time no Mineirão. E o pior é isso, né? Não chega nem a chocar. O Cruzeiro veio com aquela intensidade de sempre, velocidade nos lados, pressão o tempo todo, e o Corinthians simplesmente não respondeu. O torcedor ficou ali, na frente da televisão, esperando alguma faísca, esperando alguma reação. E nada aconteceu. Não teve organização, não teve combate, não teve resistência. Foi um atropelo do início ao fim. O clima já começava estranho desde a semana passada, porque no momento em que o time conseguiu vencer o São Paulo, muita gente imaginou que aquilo poderia dar um novo gás, um novo ânimo, aquela confiança que faltava. Só que a desconfiança também aparecia, porque assim que o calendário mostrava Cruzeiro fora de casa, dava aquele pressentimento ruim. A gente conhece esse elenco, sabe quando o time entra com vontade e quando parece que está de braços cruzados. A leitura era clara. Se bobear, se entrar desligado, vai sofrer. E sofreu demais. É aí que entra a responsabilidade do treinador. Não apenas pelas escolhas táticas, mas pela capacidade de mobilizar o elenco. Ninguém aqui está dizendo que jogador profissional precisa de discurso motivacional toda hora, mas é evidente que esse grupo perde foco com uma facilidade absurda. O Corinthians paga salários altíssimos, tem um dos elencos mais caros do país, e mesmo assim chega na reta final do Brasileirão com uma pontuação que envergonha. Faltam 3 partidas e o time estacionado ali, sem ambição, sem briga por nada. É de cair o queixo. Esse discurso de campanha digna, campanha espetacular, não cola. O torcedor olha a tabela e vê um número que não condiz com a grandeza do clube. Parece que o elenco se acomodou desde o momento em que garantiu aquela pontuação mínima para respirar e viu a semifinal da Copa do Brasil no horizonte. E isso não é novidade. Já se falava em vários vídeos, em várias análises, sobre esse risco de virar um time que escolhe quando quer jogar. E é exatamente o que parece estar acontecendo. Perto da torcida, com a pressão ali na nuca, eles até tentam um pouco mais. Mas fora de casa, em ambiente hostil, o nível cai drasticamente. Tem jogador que sequer viaja, tem atleta que aparece com desconforto em dia de jogo pesado. A sensação é de que o torcedor vira refém. Vira palhaço na frente da televisão acreditando que dessa vez o time vai entrar ligado, só que a resposta não vem. E aí, quando o Corinthians entra com Memphis, Yuri, Garro, todo mundo esperando que o trio pudesse dar outra cara ao time, o que acontece? Nada. É aquela frustração interminável. O torcedor pensa, não é possível que esses caras, com essa qualidade, vão ficar andando em campo. Só que ficam esperando a semifinal da Copa do Brasil como se o resto da temporada não valesse nada. Só que, ao fazer isso, eles mesmos aumentam a cobrança. Porque se estão abrindo mão de partidas no Brasileirão para focar em um confronto decisivo, então vão ter que justificar isso quando a bola rolar pela Copa do Brasil. Não tem escapada. E aí vem o Cruzeiro, um time organizado, rápido, intenso, sabendo o que quer do primeiro ao último segundo. Pressão em bloco, transição ofensiva mortal, Caio Jorge entrando como foguete entre os zagueiros, jogadas pelos lados funcionando com naturalidade. E o Corinthians? Do outro lado, parecia completamente perdido. Era como se as laterais tivessem sumido do campo. O lado esquerdo era um buraco. O lado direito não conseguia criar nada. Os erros individuais se acumulavam, as tomadas de decisão eram as piores possíveis.
E enquanto isso, o Cruzeiro desfilava. Os números contam a história de forma cruel. 7 finalizações, no gol contra 0. O goleiro do Cruzeiro praticamente só trabalhou num lance em que a jogada já estava parada. O restante do tempo, ele virou espectador de luxo. As estatísticas de posse até podem enganar, porque o Cruzeiro não precisa dominar o jogo para controlar a partida. Eles recuperam, aceleram, atacam com força e finalizam. É a identidade deles. E o Corinthians não soube lidar com isso em momento algum. A escalação inicial já acendia o alerta. Linha de 5 que não marcava ninguém, espaçamento gigantesco, um meio-campo que não protegia e não criava. Parecia que cada jogador interpretava o jogo de uma forma diferente. E aí vem o intervalo. Começam as mudanças. E parecia que poderia haver algum tipo de ajuste. Só que, logo nos primeiros minutos do segundo tempo, o Cruzeiro amplia, justamente na jogada que faz há meses e que todo mundo conhece. Não existe surpresa. A bola vai para o lado, vem cruzada e o atacante aparece livre, como se estivesse participando de um treino recreativo. E quando o segundo gol entra, vira um desespero. O time perde completamente a linha e o Cruzeiro encontra espaços gigantescos para contra-atacar. É aí que vem o terceiro, numa arrancada absurda, um chute indefensável. E com isso, o jogo se torna um passeio. Poderia ter sido 4, poderia ter sido 5. Eles até fizeram mais um, que acabou não sendo validado. Mas a impressão era de que, se quisessem, poderiam ter continuado fazendo gols. Eles tiraram o pé. O Corinthians assistia, literalmente. E o torcedor, vendo tudo acontecer, sentia aquela mistura de raiva, de frustração e de cansaço. E no meio dessa bagunça toda, ainda tem a expulsão de José Martins, que já virou um problema recorrente. É difícil entender o que passa na cabeça do jogador em lances assim, sem explicação, sem contexto de disputa intensa, sem necessidade. É a segunda vez em poucos dias. É um cenário que mostra que falta controle, falta foco, falta entendimento do momento do clube. Enquanto isso, a pressão só aumenta para a semifinal da Copa do Brasil. Porque agora não tem mais desculpa. Se o elenco está literalmente economizando energia para esse confronto, então vai ter que entregar tudo quando chegar a hora. E não é só o elenco, não. O treinador também entra nesse pacote. A caminhada foi importante. Sim, teve momento de recuperação. Teve vitória marcante, teve ajuste defensivo em certas fases, mas a conta chega e se o time não render no mata-mata, a paciência vai sumir com uma velocidade assustadora. E é por isso que essa derrota para o Cruzeiro fica pesada, não só pelo resultado, mas pelo comportamento. Porque passa a impressão de que o time entrou sem espírito competitivo. De que foi ao Mineirão apenas cumprir tabela. E quando isso acontece, o torcedor sente. Sente porque sabe que o Corinthians não pode se dar ao luxo de escolher partida. Porque a camisa pesa, a história cobra e a fiel torcida não aceita esse tipo de postura. E quando a gente olha para tudo o que aconteceu depois do apito final no Mineirão, dá para perceber como o ambiente ficou pesado. O semblante dos jogadores ao sair de campo dizia muito mais do que qualquer entrevista. Era aquele olhar perdido, aquela sensação de quem sabe que deixou a desejar e que a cobrança vai bater forte. Só que, ao mesmo tempo, parecia existir um ar de conformismo, como se a derrota fosse algo esperado, algo normal. E isso é o que mais preocupa, porque quando um elenco passa a tratar uma apresentação tão ruim como parte da rotina, é sinal de que algo muito profundo está fora do lugar. O Corinthians não pode se acostumar a entrar em campo e ser dominado dessa forma.
não pode naturalizar um desempenho tão abaixo da sua própria grandeza. A torcida sente que muitos jogadores perderam o senso de urgência. É como se alguns já tivessem colocado a cabeça exclusivamente na Copa do Brasil. Como se o Brasileirão fosse apenas um obstáculo burocrático entre eles e o jogo decisivo. E isso machuca o torcedor, porque todo mundo sabe que vestir essa camisa é um compromisso gigantesco. Não existe essa de escolher onde vai dar o máximo. O Corinthians sempre exigiu entrega total, foco total, intensidade total. Quando o time pisa no gramado com essa postura morna, desconectada, o torcedor vê. E quando vê, não perdoa. E nesse cenário todo, o Cruzeiro fez o que quis. Amassou desde os primeiros minutos, encontrou espaços em todos os setores, acelerou sempre que quis e mostrou que tinha um plano claro em mãos. Enquanto isso, o Corinthians parecia preso no campo, como se estivesse jogando em câmera lenta. A diferença de intensidade era gritante. O Cruzeiro recuperava a bola e já transformava a jogada em ameaça. Bastava uma roubada no meio-campo para abrir espaço na defesa corintiana, que tentava voltar, mas sempre chegava tarde. E o pior é que isso já acontecia em outros jogos. Não é novidade ver o Corinthians sofrendo com transições rápidas. O problema é que o time não corrige. Volta e comete os mesmos erros, como se não aprendesse com as derrotas anteriores. E é justamente nessa repetição de erros que a paciência do torcedor começa a evaporar. Porque quando o time perde por falta de qualidade, o torcedor até entende. Sabe que tem limite técnico. Mas quando perde por falta de comprometimento, por desatenção, por apatia, aí é outra história. Nesse jogo, teve lance que o Cruzeiro atacava com 3 jogadores e o Corinthians defendia com 5, mas parecia que os 5 eram cones. Não tinha aproximação, não tinha pressão, não tinha cobertura. Era como se o sistema defensivo tivesse desmoronado por completo. O treinador tenta mexer, tenta reorganizar a equipe, mas os jogadores não respondem. Entra um, sai outro, muda a linha, altera a configuração do meio, mas nada encaixa. Faltava comunicação, faltava sincronia, faltava principalmente vontade de mudar o rumo da partida. Só que, num jogo desse tamanho, a janela de reação é curta. Se você não responde imediatamente à intensidade do adversário, você é engolido. E foi exatamente o que aconteceu. O Cruzeiro não precisou nem estar em um dia brilhante. Bastou jogar o básico do seu repertório para desmontar o Corinthians. Quando o segundo tempo começou, havia ali uma esperança mínima de que o time pudesse voltar mais atento, mais ligado. E essa esperança durou pouquíssimos minutos, porque mal o jogo recomeça e o Corinthians já toma um gol numa jogada cantada que todo mundo já conhece de cor. Não existe nenhuma novidade no estilo ofensivo do Cruzeiro. Eles constroem pelos lados, aceleram em diagonal, cruzam com precisão e se infiltram com força pelo centro. É previsível, só que previsível não significa fácil de marcar. E para marcar, você precisa estar focado e precisa competir. O Corinthians não fez nenhuma das duas coisas. Depois do segundo gol, a partida virou aquilo que o torcedor mais teme. Um time perdido em campo, correndo atrás da bola sem saber onde pressionar, onde fechar espaço, onde recuperar o controle. A defesa afundou, o meio-campo desapareceu e o ataque ficou isolado, esperando uma bola que nunca chegava. O Cruzeiro administrava como queria, parecia que estava escolhendo o ritmo do jogo, decidindo quando acelerar e quando cadenciar. Era um domínio total, técnico e emocional. Parecia jogo de times em estágios completamente diferentes de temporada. E aí vem o terceiro gol, que é quase uma assinatura.
Contra-ataque, velocidade absurda, finalização perfeita. Ali, o torcedor já sabia que não tinha mais volta. A frustração virou resignação. O jogo poderia se estender por mais 2 horas, que dificilmente o Corinthians reagiria. O Cruzeiro ainda marcou outro, que acabou não valendo, mas isso só reforçou a ideia de que o placar poderia ter sido muito mais pesado. E talvez até merecesse ser. A diferença entre os dois times dentro de campo era enorme. E no meio desse caos, ainda acontece o episódio envolvendo José Martínez. Uma expulsão que ninguém entendeu. Num momento em que o jogo já exigia concentração máxima, mesmo com o placar adverso. É impressionante como o jogador se desconectou completamente da partida. Foi o segundo cartão vermelho em pouquíssimos dias, repetindo um comportamento que mostra falta de equilíbrio emocional. Isso afeta o time, afeta a estratégia, afeta o ambiente, principalmente em um momento tão sensível da temporada. E o treinador, ao final do jogo, tenta explicar, tenta encontrar uma justificativa, mas até ele parece perplexo. É difícil defender uma atitude assim. O time já está pressionado, já está vivendo um ambiente tenso e ainda perde um jogador por um lance totalmente evitável. A sensação é de que, em momentos críticos, falta maturidade para lidar com situações simples. Isso pesa. E pesa muito. Toda essa turbulência aumenta ainda mais o peso da semifinal da Copa do Brasil. Porque agora, além de carregar a responsabilidade natural de uma decisão, o elenco leva consigo a obrigação de responder a essa sequência vergonhosa no Brasileirão. O torcedor não vai aceitar menos do que entrega total. E sabe por quê? Porque é evidente que muitos jogadores estão segurando energia para esse confronto. Eles mostram isso na postura, no corpo, na falta de intensidade nos jogos que antecedem a semifinal. E se estão guardando energia, então vão ter que gastar tudo quando chegar a hora. E aí entra também a pressão sobre o treinador. Ele teve méritos. Conseguiu reorganizar o time em alguns momentos, superou períodos complicados com ausência de jogadores importantes, enfrentou turbulências administrativas e, mesmo assim, chegou numa semifinal competitiva. Mas existe uma linha tênue entre paciência e intolerância. E esse tipo de derrota, esse tipo de atuação, deixa a corda muito mais curta. Se o Corinthians não avançar na Copa do Brasil, a cobrança vai cair pesada sobre ele e sobre vários jogadores. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O ambiente esportivo amanheceu tomado por um burburinho daqueles que fazem o noticiário ferver. Nos corredores do futebol paulista, comenta-se que o Corinthians teria acertado a contratação de Rafael Veiga, meia que se tornou referência técnica do Palmeiras nas últimas temporadas. A informação circula de forma sussurrada, quase como um segredo mal guardado, mas já ganha força entre dirigentes, empresários e pessoas próximas ao jogador. Ninguém confirma oficialmente, mas todos parecem saber de algo. O suposto acordo, segundo fontes que preferem o anonimato, teria sido conduzido de maneira silenciosa, longe dos holofotes. Fala-se que o Corinthians enxergou em Veiga a peça ideal para reconstruir um meio-campo mais criativo, capaz de ditar ritmo e decidir partidas com um toque improvável. Já a parte do atleta teria se encantado com o desafio de liderar um novo projeto, assumindo o papel central num time em reformulação. O possível movimento provocou reações intensas nos bastidores. Há quem trate a negociação como improvável, quase um tabu, dada a rivalidade histórica entre os clubes. Ainda assim, o rumor insiste em crescer.
alimentado por conversas cruzadas, encontros discretos e declarações evasivas de pessoas que deveriam tranquilizar o ambiente, mas acabam reacendendo a especulação. Cada silêncio vira pista, cada gesto vira sinal. Dentro das torcidas, o assunto já é motivo de debate acalorado. Corintianos tentam decifrar se o clube teria realmente ousado tanto, enquanto palmeirenses se mostram incrédulos diante da possibilidade de perder uma das figuras mais identificadas com recentes conquistas. Nas redes sociais, as reações oscilam entre descrença, curiosidade e aquela expectativa cautelosa típica de quando o futebol resolve flertar com o improvável. Se o rumor se confirmará, ainda ninguém sabe. Por ora, o que existe é um clima de suspense que envolve todos os cantos do futebol paulista e a sensação de que algo grande pode estar prestes a acontecer. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!